Então, olha lá. Para a gente entender a parte dos números complexos, tá? O número complexo nada mais é do que uma forma da gente representar um vetor, tá bom? Então, por que ele é importante na engenharia elétrica? Então, eu tenho aqui, meus desenhos são péssimos, tá? Com o tempo vocês acostumam. Então, vamos supor que eu tenha uma senoide aqui, tá? E vamos supor que eu tenha uma outra senoide, por exemplo, aqui. Olha que doideira. Tá vendo essa diferença de ângulo entre elas duas? Significa que a azul, ela não começou no zero. É como se ela tivesse uma fase, que a gente chama. E isso é o tempo todo representado na elétrica. Então, como que a gente consegue representar? Bom, no plano cartesiano, a gente vai ter o eixo dos reais, que a gente chama, e o eixo dos imaginários. E aí vamos pensar que eu tenho uma tensão elétrica aqui, pode ser uma tensão V, então eu tenho um módulo da tensão que vai representar para mim o meu pico no valor RMS, depois a gente fala sobre isso, mas só para vocês entenderem, representar o tamanho, a amplitude desse sinal, tá? V. E eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de θ, pode ser qualquer nome, que é a diferença do início da senoide para o zero, né? É o que a gente chama de fase. Então, esse número aqui eu posso representar de duas formas diferentes. Uma delas é pela decomposição dele em x, que eu vou chamar aqui de Vx, e a decomposição dele em y, Vy, tá? Então, esse número V, com um pontinho em cima para representar que é um número fasorial, que a gente chama, né, que é um número complexo, ele pode ser representado como Vx, decomposição em x, mais ou menos, depende de que quadrante vai estar o y, né? JVY. Na matemática não é J, na matemática é a letra I, só que I na engenharia elétrica é corrente, então a gente usa o J para poder diferenciar. Então, tudo que tem J eu sei que está no eixo dos imaginários, tudo que não tem J eu sei que está no eixo dos reais. Boa, essa é a primeira forma de eu representar esse número complexo. Essa forma aqui chama retangular, notação retangular. Uma outra forma de eu representar esse número vai ser colocando o módulo do vetor dele, o V, o símbolo de fase e o ângulo, tá? Então, eu pego o tamanho do vetor aqui, V, coloco fase e o ângulo dele. Inclusive, se tiver no quadrante negativo, posso pôr de negativo, o ângulo do jeito que tiver no plano cartesiano. E essa notação aqui, ela é chamada de notação polar. Boa. Se a gente quiser converter o polar para o retangular, na calculadora tem um videozinho bem legal aqui no meu canal, que eu explico na calculadora normal como faz essa conversão. Então, deixa eu puxar aqui, é esse vídeo aqui. Deixa eu compartilhar o vídeo para vocês com áudio, peraí. Senão vocês não vão conseguir ouvir nada. Converter o número retangular em polar. Então, eu tenho 90 mais J 120, que está em retangular, para polar. Então, eu venho na calculadora, escolho a opção polar, que é o que eu quero converter, retangular para polar. Ponho o número 90, no lugar do J eu ponho a vírgula e coloco a parte imaginária, 120. Fecho parênteses, dou igual. O primeiro número que aparece é a parte que é o módulo, ó, 150. Se eu apertar o botão RCL tangente, aí eu vou ter o valor do ângulo, 53,13 graus, 53,13. Se eu quiser fazer o contrário, converter de polar para retangular, eu venho aqui, aperto Shift, polar,
digito o número do módulo, que é 150. No lugar da fase, eu ponho vírgula e digito o ângulo, 53,13. Fecho parênteses e aperto igual. O primeiro número que aparecer vai ser a parte real, ó, 90. E aí eu aperto RCL, tangente, o número que aparecer aqui vai ser a parte imaginária, 120. Então, aqui a gente tem a conversão do número de polar para retangular. Foi essa parte aí que eu travei, professor. Não sabia que era isso. Ah, e tá vendo? É. Não, show de Aí bola. o resto eu consegui entender, assim, um pouco por cima. Mas isso aí eu travei, falei, nossa, eu tentei fazer na mente, assim, falei, como que faz isso? Eu nem Tem uma tinha noção que era pegadinha isso. do número complexo, você vê? Eu vou ensinar agora, você vai, agora vai Eu não esmatar. lembrava disso. Quer ver? Porque aí, assim, ó, vamos supor que você não esteja com a calculadora, como é que você vai querer converter isso, né? Aí é pelo Pitágoras mesmo, não tem jeito. Então, por exemplo, o módulo de V, ele é raiz quadrada de Vx, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Raiz quadrada, você acha o V do módulo. O θ é tangente a menos 1. Ou arctangente, né? De por arctangente melhor. Arctangente. Gente do céu, como escorrega essa canetinha aqui. Minha letra já não é essas coisas, com as canetas escorregando. Arctangente, ó lá, se eu quero a tangente desse ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente, Vy sobre Vx. Vy sobre Vx. Então, para converter de retangular para polar, eu uso isso aqui. E para fazer de polar para retangular, então, o meu Vx é o meu V. Então, se eu quero o Vx, ele está com o ângulo. Se ele está com o ângulo, eu faço cosseno. Então, cosseno de θ. E o meu Vy vai ser o V vezes, se o cateto está sem o ângulo, é seno, certo? Então, seno de θ. Então, na unha, para fazer as conversões de polar para retangular, retangular para polar, são essas traquitanas aqui. Agora, para que ficar convertendo essa tranqueira de polar para retangular e vice-versa? Porque é o seguinte, gente, subtração e soma só pode com retangular. Só dá certo com retangular. Multiplicação. Dá para entender a letra, né? E divisão, só polar. Então, tem que ficar o tempo todo convertendo por conta das continhas. Se eu quiser somar e multiplicar, eu vou ter que deixar na soma tudo retangular, depois transformar para polar para poder multiplicar. Vamos fazer um exemplo, ó. Eu vou pôr dois números aqui. Eu vou pôr o número complexo A igual a, sei lá, 35 fase 20. E ele, o B, eu vou colocar como sendo 10 fase 12. Estou inventando aqui, certo? Deixa eu pôr esse 12 negativo, que aí fica mais legal. Menos 12, por exemplo. Agora eu vou converter eles em retangular, para ficar fácil a nossa vida aqui. Na calculadora HP, que pode pegar o emulador, eu não me importo que use, ela faz automático essa conversão. Então, ó, coloquei 35, amarelinho, laranjinha 6, coloco o ângulo 20, tá? Aqui ela já alterou automático para retangular, então ele é 32,89 mais J 11,97. Beleza. E esse aqui, abre parênteses, 10, amarelo, laranja, 6, 12, negativo. 9,78 menos
J 2,08. Pronto. Então, esse número e esse são os mesmos números e esses são os mesmos números. A diferença aqui em cima está polar e embaixo está retangular. Então, vamos fazer as 4 operações com eles, tá? Então, eu vou fazer A mais B. Então, vai ser... Se é soma, obrigatoriamente tenho que usar na versão retangular. Então, vai ser 32,89 mais J 11,97 mais 9,78 menos J 2,08. Então, o A mais o B vai ser... Como é que eu faço a conta? Boa. O que é real com o que é real, o que é imaginário com o que é imaginário, tá? Não tem segredo. É igual associação de polinômio, tá? O que tem letrinha com o que tem letrinha, o que não tem letrinha com o que não tem letrinha. Vamos lá. Vou pôr o calculador aqui no canto para ficar fácil de enxergar o número. Então, vamos fazer 32,89 mais 9,78, 42,67. Certo? Boa. Agora aqui, eu vou ter que fazer 11,97 mais menos 2,08. Então, na verdade, vira uma subtração, né? Então, 11,97, 2,08 menos. Então, deu mais J 9,89. Essa aqui já é a continha. Se eu for fazer subtração, então vamos lá. A menos B. 32,89 mais J 11,97, que é o primeiro número, menos 9,78 menos J 2,08. Tá. Então, como que vai ficar? Esse menos esse, então, 32,89 menos 9,78, 23,11. Tá? Agora, menos e menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais J, eu vou somar 11,97 com 2, 2,08. 14,05. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Na divisão, então, vou fazer a multiplicação primeiro. A vezes o B. Se é multiplicação, eu vou ter que pegar eles aqui, ó, no polar, tá? 35 fase 20. Vezes 10 fase menos 12, né? Tá. Como funciona a multiplicação? Na multiplicação, você multiplica os módulos e soma os ângulos. Tá? Então, aqui vai ficar 350, fase 20 mais menos 12. Então, vai ficar 8 positivo. Certo? Certo. Boa. E na divisão, A sobre B. Então, 35 fase 20 dividido por 10 fase menos 12. Na divisão, você divide os módulos e subtrai os ângulos. Tá? Então, 35 sobre 10, 3,5. Menos e menos mais, então vai ficar aqui 32. Dúvida? Não, tranquilo, até tranquilo. Show? Beleza.